Bom dia, turma! Essa é a nossa revisão bimestral dos 2 últimos meses que a gente estudou. Então, vamos lá começar. Essa revisão ela vai ser uma correção de todas as atividades que a gente já fez. Sobre a atividade 1 e a atividade 2, é bom que vocês vejam esses vídeos que eu já tinha colocado no grupo, porque aqui nesses vídeos a explicação está muito mais detalhada. Então, vocês vão conseguir estudar tudinho, tá ok? E aí eu tô enviando o link desses 2 vídeos para quem não viu antes. Que é aquela parte sobre a estrutura da Terra, fósseis e formação de rochas. Sobre a atividade 3, vocês vão pegar essa tarefa aqui dessa imagem, procurem aí no caderno de vocês. Essa tarefa, ela foi a nossa avaliação mensal, né? Então vamos lá corrigir ela. A estrutura da Terra é formada por 3 partes. E aí você tem que desenhar isso no seu caderno e escrever qual é o nome de cada uma dessas estruturas, né? E aí era para vocês escreverem bem aqui. Era para escrever aqui o nome dessa, o nome da segunda estrutura e o da terceira. Quem escreveu que aqui é crosta, tá certo. A segunda é o manto, que fica nessa parte amarela. E o vermelho é o núcleo da Terra. Então, quem não fez, coloque essa resposta aí. Segunda questão. A Terra tem também algumas camadas, que são a atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Marque qual é a alternativa certa. A hidrosfera é formada por rochas e pelos rios? Não. A hidrosfera ela é formada somente por água. Rios, mares, lagoas, só água, ok? Letra B. A atmosfera é formada por todos os solos, rios e ar? Não. A atmosfera é uma camada de ar que fica ao redor da Terra. Então, ele é essa parte que a gente respira, só isso. A biosfera é formada pelas plantas e pelo ar? Não. A biosfera é o conjunto do planeta inteiro. Tudo que tem dentro. Água, terra, solo, ar, seres vivos. Letra D. A biosfera é formada por todo o meio e os seres vivos? Sim, a letra D é a letra certa. E a última, a litosfera é formada pelas rochas e pelo ar. Não, é mentira. A litosfera, ela só é formada pelas rochas. Então, a resposta certa é a letra D. Terceira questão. André achou uma pedra no seu quintal. A sua tia Lúcia falou, essa rocha, ela veio lá do vulcão da nossa ilha, quando ele entrou em erupção. André, que estudou muito bem ciências, falou, tia, então essa rocha com certeza ela é o quê? Bom, se a rocha veio do vulcão, então a gente estudou que tem um tipo de rocha que ela vem especialmente do vulcão. Só é uma delas. Qual dessas? É a magmática. Então essa rocha com certeza é a rocha magmática. Quarta questão. Eliette estava vendo uma rocha muito estranha quando percebeu que 60 anos atrás essa rocha era muito, muito diferente mesmo. Essa rocha se transformou em algo novo, por causa da temperatura super alta do local em que ela estava. Que rocha é essa? Que rocha é essa? Bom, se essa rocha se transformou em outra coisa, com certeza essa rocha, ela se transformou por causa da temperatura alta, ela é uma rocha metamórfica, ou seja, é uma rocha que sofreu uma metamorfose, uma transformação. Ela ficou muito diferente do que ela era antes, então ela é metamórfica. Quinta questão. As rochas sedimentares vão se formando a partir dos pedacinhos de rocha que são levados pela água e o vento e são depositadas em camadas. Sobre isso, marque o item incorreto, ou seja, o item errado. Letra A. Elas podem abrigar fósseis de dinossauros porque ficam enterrados nessas camadas que se formaram? Sim. Se o animal morre e a rocha sedimentar vai colocando várias camadas de rocha em cima dele, ela pode guardar sim os fósseis. Letra B. Eles se formam pela transformação de rochas por temperatura elevada? Não. Não, porque isso a gente já viu na questão anterior, que isso é uma característica de rocha metamórfica, então a resposta errada é a letra B. E essa que vocês marcam. E as outras estão certas. Elas mostram quais são os fósseis mais recentes, porque eles ficam mais em cima, é claro, e ajudam o pesquisador a saber como era a vida há milhões de anos atrás.
Aí, observe a imagem abaixo. Que tipo de rocha é essa? Bom, eu já falei pra vocês. Quando você pensa em vulcão, a rocha é magmática. Quando você pensa em transformação, ela é metamórfica. E quando você pensa em camadas, ela é sedimentar. Porque se uma rocha está se saindo vários pedacinhos dela, esses pedacinhos estão se juntando lá longe, eles estão formando novas camadas, igual as camadas de um bolo. Você coloca uma camada, aí coloca a cobertura, coloca o recheio. Então, essa rocha, com certeza, ela é sedimentar. Atividade 4. Vocês vão pegar essa tarefa que a gente fez e vão agora corrigir. Depois de ter visto o vídeo e o texto, responda. Quais são as duas principais provas de que a Terra é esférica? A gente tem várias provas, eu posso citar aqui os eclipses, que é a sombra que o planeta Terra faz, que a gente vê que a sombra da Terra na Lua fica bem redondinha. Então, o eclipse é uma delas. Também o fato de que quando a gente está olhando um barco lá longe, ele vai sumindo, ficando mais pequenininho e aí ele desaparece. Se a Terra fosse plana, a gente veria tudo. A gente veria o planeta inteiro, porque seria só uma linha reta. Mas como o planeta fica curvado em forma de uma bolinha, então tem partes que a gente não consegue mais ver. Segunda questão. No vídeo, a gente viu o experimento sobre as sombras que provaram que a Terra é redonda. Explique, por que esse experimento provou isso? Esse experimento está mostrando que a sombra, ao longo do dia, ela vai mudando. E ela vai fazendo esse movimento circular. Isso aqui está mostrando que o movimento que a Terra faz ao redor do Sol só pode acontecer por causa da rotação que fez a Terra fazer esse movimento. Se a Terra fosse plana, como é que ela faria um movimento esférico, né? Então, essas sombras, elas só estão mostrando que existem partes do planeta em que a sombra é maior e existem partes do planeta em que a sombra é menor. No lugar onde a sombra é maior, ele pode estar recebendo mais ou menos luz. Isso significa o quê? Que a Terra, ela é curvada, ela é assim, ó, curvadinha. Então, a sombra aqui é menor e a sombra aqui é maior. Quando o Sol se põe no Brasil, ele já está nascendo em outro lado do mundo. Qual dos dois movimentos que a gente estudou hoje faz surgir o dia e a noite no nosso planeta? A gente estudou dois movimentos. Em um deles, a Terra gira ao redor dela, desse jeito aqui. No outro, ela gira ao redor do Sol, então ela faz um movimento muito maior. Em qual deles a gente está tendo dias e noites? Bom, quando a Terra gira ao redor dela mesma, igual vocês estão vendo na imagem, ela está mudando qual é o lugar dela que está recebendo luz do Sol. Por exemplo, aqui é o Brasil. O Brasil agora está de noite. E aí o Brasil vai dar a volta e vai aparecer aqui de novo. Ó. O Brasil está de dia, agora ele está de noite. Então, viu? Quando a Terra gira ao redor dela mesma, ela está mudando qual é o lado que recebe luz do Sol e qual é o lado que está de noite. Então, o movimento é rotação. Porque rotação é o movimento que o planeta faz ao redor dele mesmo. Se a Terra fosse plana, o que aconteceria com os barcos no mar? Bom, como a gente está vendo aqui, a Terra tem essa curvatura, né, do nosso planeta esférico. Por causa dessa curvatura, a gente vê os barquinhos sumindo. Aí tem uma hora que a gente nem vê mais, por exemplo, esse aqui não dá mais para ver. Se a Terra fosse plana, a gente veria todos os barcos desse tamanho aqui. A gente veria todos os barcos, porque não ia ter curvatura nenhuma. Esse aqui que está escondido, ele ia ficar bem aqui em cima, na mesma altura desse. Então, a gente poderia ver todo o planeta, se a gente olhasse em direção a qualquer lugar, a gente ia ver tudo que existe no planeta, se a Terra fosse plana. Se a Terra fosse plana, a gente veria o eclipse do Sol e da Lua do mesmo jeito? Por quê? Porque não, a gente não veria, sabe por quê? Porque aqui, nessa imagem, é a sombra da Terra na Lua. Essa sombra está curvada, vocês estão vendo? Se a Terra fosse plana, a Terra, ela ia fazer uma sombra na Lua que ia ser isso aqui, ó. Isso aqui é plano, isso aqui é reto. Isso aqui significa que se a Terra fosse plana, ela faria uma sombra dessa na Lua. E a gente nunca viu isso acontecendo. Então a Terra não é plana, ela é esférica, porque ela faz isso aqui. Quinta atividade. Peguem essa tarefa que foi a da semana passada e a gente vai corrigir agora. Mariana foi viajar com a família para as montanhas.
Eles ficaram hospedados em uma pequena casinha perto das montanhas. Nessa casinha, a temperatura era fria, mas não tinha neve. Aqui, ó. Não tem neve e na montanha tem. Lá em cima, nas montanhas, o topo era todo branco, de tanta neve que tinha. E aí a Mariana perguntou para o seu pai, por que lá em cima tem neve e aqui não tem? E o pai respondeu, e vocês têm que completar o que o pai disse, né? Por que que lá tem neve e aqui não tem? Porque quanto, aí você vai dizer se é maior ou menor, a altura de onde você está, mais frio vai ser aquele lugar. Isso acontece por causa da altitude. Então pensem assim, onde é que tem neve? Lá em cima. Onde é que não tem? Embaixo. E eu estou dizendo que a altura vai influenciar o frio. Então é quanto mais alto, quanto maior for a altura daquele lugar, mais frio. E quanto mais baixo, ó, a casinha está mais embaixo, mais quente. Ok? Então é só pensar assim. Um lugar mais alto é um lugar mais frio. Então, a palavra que vocês vão completar é maior. Quanto maior a altura que você está, mais frio vai ser aquele lugar. Nosso planeta é dividido ao meio por uma linha, que é a linha do Equador, essa linha vermelha. Quanto mais perto a gente estiver dessa linha, mais quente vai ser o lugar. E o Brasil fica bem pertinho. Para quem não sabe, o Brasil está bem aqui. E é por isso que aqui é tão quente. Agora, sabendo que a Terra é esférica, responda, por que os lugares perto da linha do Equador são mais quentes? Por quê? Pensem assim, a Terra é esférica, né? Então a luz do Sol está vindo aqui. Se a luz do Sol está chegando no planeta, ela atingiu primeiro os lugares que estão aqui no centro, que estão na linha do Equador. Ele chega primeiro aqui. Isso aqui vai receber muito, muito, muito calor. Aí, quanto mais você for para cima, mais difícil vai ser a luz chegar, porque ela vai ter que percorrer um lugar maior para chegar aqui. Então, esse lugar vai ser mais frio e esse lugar vai ser mais frio. Tanto é que vocês estão vendo aqui, ó, que tá branco de neve. Por isso que aqui no meio é tão quente. Por quê? Porque perto da linha do Equador, o planeta Terra recebe mais luz e calor do Sol. E quando você tá lá em cima e lá embaixo, nos Polo Norte e Polo Sul, você recebe pouca luz do Sol e pouco calor. Então, a linha do Equador é mais quente porque ela está recebendo muito calor do Sol. Terceira questão. Sobre a biosfera, responda V para verdadeiro ou F para falso. A biosfera é somente um lugar onde existe água e rochas. Não, lembrem de uma coisa. A biosfera, ela é o conjunto de tudo que existe na Terra e os seres vivos. Então, letra A é falsa, letra B é verdadeira. Letra C. Uma espécie é um grupo de seres vivos diferentes que vivem juntos, como leões e zebras. Não, uma espécie, ela é um grupo de seres vivos que pode se reproduzir e criar uma família, como os gatos. Então, letra C está errada, falso, e letra D está verdadeira. Letra E. Uma comunidade é quando eu tenho vários gatos juntos. Não. Uma comunidade, ela é quando você tem várias espécies diferentes juntas. E letra F, uma comunidade é onde nós moramos, com seres humanos, com plantas, gatos, peixes e cachorros. Letra E tá falsa, letra F tá verdadeira. G, habitat é o mesmo, é o ambiente em que o ser vivo vive, e o nicho é o modo como ele vive. Correto. Letra G tá verdadeira. H. Habitar é o modo como o ser vivo vive e o nicho é o ambiente que ele vive. Não, é só você pensar assim. Habitar é onde ele habita, onde ele mora. E aí, sabendo disso, você já sabe que a G está verdadeira e que a H está falsa. E essa foi a revisão de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar.